Coutinho de verdade. Cara, Coutinho de verdade, acho que tipo... Coutinho de verdade, pessoal. Quem me acompanha aqui no canal Encarada já deve ter ouvido eu falar que eu nasci pra fazer o que eu faço. Eu tenho sorte de trabalhar contando as melhores histórias que o nosso Muro das Lutas produziu. E o vídeo de hoje é sobre uma delas, uma das mais encantadoras. O personagem desse conteúdo especial é Charles do Bronx Oliveira. Esse cara nasceu em circunstâncias difíceis, mas nunca deixou de acreditar no seu sucesso e hoje, no topo do esporte, motiva milhões de pessoas ao seu redor. E embora você já conheça muito da trajetória desse fenômeno marcial que brilha dentro e fora do cage, hoje vamos nos aprofundar em detalhes especiais sobre a vida e a jornada de um dos maiores nomes do nosso esporte. Então eu já começo agradecendo o próprio Charles, que dedicou tempo só para participar de uma entrevista para falar sobre a sua história e nos contar como foi chegar onde chegou. Então apertem os cintos que aqui vamos nós. Já deixa o like, se inscreve no canal, eu sou o Coutinho do canal Encarada e aqui vão 9 fatos interessantes sobre Charles do Bronx. Número 9. Problemas de saúde. Imagina olhar para esse gigante do UFC e do MMA e imaginar que vários médicos decretaram no passado que ele jamais poderia sequer chutar uma bola de futebol. Charlinho foi diagnosticado com reumatismo nos ossos no tornozelo e sopro no coração aos 10 anos de idade. E o negócio é tão raro que eu tive que entrar no Google para descobrir o que é reumatismo nos ossos. A doença geralmente ataca idosos, mas pegou Charles de jeito muito novo. Sua família tinha poucas condições financeiras de pagar por um tratamento de alto nível, uma vez que o pai Francisco trabalhava o dia inteiro num açougue vendendo ovos na feira, enquanto a mãe Osana ralava como faxineira em um colégio e também como empregada doméstica. O patrão da mãe, diretor da escola de Charles, se compadeceu com a situação do menino e ajudou como pôde durante 2 anos de tratamento, bancando sua ida à capital atrás de médicos especializados, e Dona Osana passou noites a fio dormindo no chão do hospital para fazer companhia ao filho. É sério, os médicos proibiram Charlinho de praticar esporte, mas ele já mostrava desde jovem que seu negócio era provar que os outros estavam errados. Futebol, pelo visto, era agressivo demais pro tornozelo reumático, mas uma tal de arte suave acabou sendo a saída ideal para aquele garoto que curtia esporte e vivia à base de injeções de benzilpenicilina e anti-inflamatórios. A gente morava no fundo da casa da minha avó, né, Coutinho? Eu, minha mãe, meu pai, meus irmãos moravam no fundo da casa da minha avó, né? Meu pai e minha mãe sempre foram muito humildes, né? Ensinaram os filhos a ser homem, né, de verdade, né? Meu pai trabalhava em 2 lugares, minha mãe trabalhava em 2 lugares. Para os filhos poderem ser alguém, né, na vida, né, mano? Minha mãe e meu pai sempre acreditou na gente, né, cara? Sempre acreditou na gente. Número 8. O rei dos torneios. Charles e seu irmão se matricularam em uma academia de jiu-jitsu 2 meses depois que ele deixou o hospital e seu início foi meio traumático. Imagina um adolescente chegar cheio de problemas de saúde, colocar um kimono de jiu-jitsu e tomar um amasso logo na primeira aula, ainda mais de uma menina. Charles decidiu voltar no dia seguinte só para poder se vingar da garota, Joyce Matias. E olha só, a rivalidade terminou em namoro dos dois. A ida para MMA nunca foi seu maior sonho, mas ele migrou alguns anos depois. O rapaz que viraria fominha de luta no UFC se tornou o rei dos GPs no Brasil, vencendo nada menos do que 3 torneios de uma noite só antes de assinar com a organização de Dana White. Claro que, pô, todo jovem é sonhador, mas tu imaginou que ia chegar tão longe? Às vezes a pessoa começa na MMA, tipo, vou ver qual é. Foi o início de uma trajetória linda, né? Acho que primeiro de tudo, né, o nervosismo e o medo. O GP é 3 lutas na noite, 77 quilos, então o nervosismo e o medo. E assim, falar, tu sonhava em chegar onde tu tá hoje? Não, ninguém nunca vai sonhar isso. Chegar em tão alto, igual a gente está, quebrar tanto recorde igual a gente quebrou, fazer tudo que a gente fez. Mas eu fui muito sonhador, tá ligado? Então eu sonhei muito alto. Eu sonhava em ser famoso, sonhava em ser reconhecido, sonhava em fazer história, tá ligado? Mas da forma que, assim, hoje, de verdade, se eu parasse hoje, eu pararia muito mais realizado do que eu já tinha sonhado, sabe? Eu tinha passado no nível que eu tinha sonhado, sabe? Eu falava, um dia eu vou chegar. Sendo bem sincero. Número 7. A foto emblemática. A vida de lutador de MMA no cenário nacional tá longe do glamour que muitos imaginam, e uma foto pré-histórica de Charles representa muito bem isso. A cria do Guarujá ainda tava ralando e comendo o pão que o diabo amassou pra enfileirar uma galera nos rings brasileiros, e tudo que ele tinha pra ir de casa até a academia Bronx Gold Team era uma scooter velha. Guarujá é conhecido pelas praias do litoral paulista, mas o que ninguém te conta é que lá chove pra caramba. A saída era levar um guarda-chuva pra se proteger das tempestades que surgiam do nada, e assim nasceu uma das fotos mais emblemáticas do campeão. Aquela foto é uma foto muito verdadeira, porque eu lembro que na época, porra, não tinha muita condição financeira de nada, tá ligado? E aí Deus me deu a oportunidade de eu comprar essa motinha, tá ligado? E eu comprei essa motinha pra pagar em 500 milhões de vezes. Cara, só que eu não tinha capa de chuva, tá ligado? E aí, mano, eu moro no litoral. Eu tinha um guarda-chuva, então, tipo assim, quantas vezes eu fui treinar de motinha, vizinho, guarda-chuva, e a galera dava risada, tá ligado?
Eu não tinha capa, não tinha nada, eu andava com guarda-chuva na vizinha como se fosse uma bicicleta, pra poder ir treinar, poder ir pros lugares. Foi indo, cara, foi indo. E hoje, olha onde a gente chegou, olha tudo que a gente tem, né? Número 6, Money Bronx. Diz o ditado que quem espera sempre alcança. Aquele Charlinho magricelo segurando um guarda-chuva numa scooter desfila hoje pelo Guarujá em carros irados. Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, que nada. Aquele cara de sorrisão branco e cabelo platinado atrás do volante de um Porsche Charles do Bronx mesmo, que nave, hein? E depois veio ainda uma picape Ram Laramie azul, que não custa nada menos do que R$500 mil, e uma Land Rover personalizada. E não é só de carro top de linha que vive o novo milionário do MMA não. Já viralizou na internet um vídeo de Charles gastando quase R$200 mil numa loja de grife em São Paulo, sem contar na coleção de roupas da Gucci que ele tem em casa e um zoológico particular que deve custar os olhos da cara. Porque Charles não se preocupa em mostrar na internet parte de tudo que ele conquistou, ele sabe que isso pode motivar as pessoas a correrem atrás dos seus sonhos. Eu de verdade, por muito tempo, sabe, tipo, eu que tinha meio com receio de mostrar minhas coisas que eu vinha conquistando. Por esse lado, porque às vezes as pessoas falam assim, tá mostrando porque quer se exibir. Mas hoje eu quero mostrar, porque eu quero continuar mostrando para um pobre louco favelado que ele também pode. De Deus abençoe, se você acredita. Número 5, Dr. Dolittle do MMA. Pode ficar mais perto dos animais do que das pessoas, né? Sim, você não ouviu errado, o cara tem um zoológico particular. A grana conquistada com suor e sangue no octógono do UFC ajudou Charles a realizar o sonho de criança. Apaixonado por animais, Charles usou as primeiras bolsas que recebeu no UFC para comprar uma chácara no interior para os pais morarem com todo o sossego e conforto que merecem depois de décadas de ralação, e construiu uma espécie de zoológico na sua mansão no Guarujá. O cara que andou com leão em Abu Dhabi tem no quintal de casa altos viveiros, como cacatuas, tucanos e araras, bichos que, se comprados de forma legal, custam uma nota. Charles tem até um lago particular com carpas, maluco, que isso? E sem falar nos cavalos, uma paixão gigantesca do lutador, como ele mesmo gosta de falar. Charles tem cerca de 10 cavalos no momento e águas prenhas com mais potrinhos a caminho, e o preço de cada animal desses pode chegar a R$250 mil. Ainda bem que ele coleciona bônus no UFC, né? Número 4, Mr. Bônus. Eu inventei esse apelido mesmo, mas sério, se um dia ele enjoasse de do Bronx, cairia bem demais, né? O apelido verdadeiro do Charles remete ao tempo que ele começou a lutar MMA, saindo de uma favela de Vicente de Carvalho para competir em São Paulo, mas a vida hoje é diferente. Charles tem uma série de recordes absolutos no UFC e a marca de mais bônus na história da organização rendeu a ele nada menos do que $1 milhão ao longo desses anos. Além disso, Charles é o lutador com mais finalizações em todos os tempos e mais vitórias por via rápida também, somando todos os nocautes e vezes que ele botou adversários para dormir ou batucar. Se continuar nesse ritmo, Charles ainda vai ultrapassar Jim Miller pelo posto de atleta com mais vitórias em todos os tempos. Alguém duvida? Número 3, a virada de chave. E pensar que todo esse sucesso quase não acontece, né? Charles sempre teve talento, especialmente quando o assunto é entortar membros ou enforcar adversários usando a arte suave, mas o garoto foi jogado aos leões logo cedo no UFC. Em um ano de casa, o bicho já tinha enfrentado Jim Miller, Donald Cerrone, Nick Lentz, Darren Elkins e Efraim Escudeiro. Ele viveu altos e baixos alternando performances espetaculares com derrotas frustrantes e até bizarras, vamos combinar. E foi só no nascimento da filha que a chave virou e ele passou a treinar sério pra ficar forte. Eu sempre fui muito centrado, sempre fiz muitas coisas, mas eu não tinha nada. Então, tipo assim, eu falei, pô, eu preciso fazer algo, tipo assim, pra poder dar algo pra minha filha. O que eu sei fazer de melhor? Eu sei lutar. Então, o nascimento da minha filha, que eu falo que foi o momento que eu virei a chave, que eu treinei, que eu comecei a treinar musculação para ficar mais forte, eu vou treinar mais, vou me dedicar mais para que eu possa se tornar um grande nome, um grande campeão. Outra ajuda importante foi a de Alaelson Vieira, preparador físico que convenceu Charles a investir na musculação e ganhar a carcaça para competir com os grandões do peso leve, abandonando aquele chassi de grilo no passado. Charles bateu o pé e insistiu por anos que queria voltar para o peso pena, mesmo que suas performances na divisão até 70 quilos mostrassem que não era a melhor ideia, e foi com a ajuda de Alaelson que ele engatou a quinta marcha e se tornou campeão do UFC. O técnico faleceu durante a pandemia, mas os ensinamentos seguem até hoje na cabeça do campeão. Pô, Jennifer, fala, Erickson é um cara que, quando eu mudei, que eu liguei essa chave aí, a primeira pessoa que eu bati na porta feia dele, aí ele falava, agora você vai ver a diferença, agora você vai ver o quanto que você vai evoluir, agora você vai ver o quanto você vai crescer. Hoje, infelizmente, não se encontra mais com a gente na época da pandemia, mas eu ainda continuo treinando no mesmo lugar, na mesma academia, que é a academia dele, junto com as pessoas que ele criou lá, na onde que foram lá alunos dele. A gente faz puxo praticamente o mesmo treino igual dele, então eu ainda continuo fazendo a mesma coisa, seguindo o mesmo passo. Depois do comprometimento com a musculação e principalmente o nascimento de Tyler, Charles emplacou 11 vitórias consecutivas no peso leve e chegou até o sonhado cinturão. Eu não queria falar nada não, mas o brasileiro anunciou recentemente a chegada de sua segunda cria. O menino Dominique está a caminho. Já pensou, esse homem engata outra fase arrasadora no octógono?
como todo mundo tá ligado, Charles do Bronx não é mais o campeão peso leve do UFC. Número 2, pilantragem na balança. Um dos momentos mais marcantes e que definem bem a habilidade de Charles de superar a adversidade foi o que aconteceu no UFC 274. O menino do Guarujá não entrou como campeão diante de Justin Gaethje e essa é uma polêmica que prejudicou sua jornada como rei dos leves. O Charles defenderia o título contra o americano na casa do rival em Phoenix, Arizona, mas subiu na balança acima do limite da categoria. A diferença de apenas 226 gramas, menos que um bife à milanesa bem servido, foi sempre contestada pelo Charles, que garante ter alcançado a marca sem maiores dificuldades na noite anterior. Cara, a gente não tá aqui pra inventar história. Eu juro pela minha filha que é a coisa mais importante da minha vida. Na quinta-feira à noite eu bati o peso, como todas as vezes. O quanto foi difícil passar por aquele momento? Coutinho, primeiro de tudo, pra mim, eu acho que uma pilantragem, uma safadeza, porque não é só um cinturão. Foi 12 anos em busca do sonho, em busca do legado, em busca de se tornar campeão. Simplesmente ali o que aconteceu foi bem simples. Ele não podia tirar meu cinturão e falar assim, tá aqui campeão, ó, você não é campeão não. Eles tinham que fazer uma coisa. Então, cara, eu bati meu peso na quinta-feira. Foi muito injusto comigo tudo aquilo que aconteceu. Porém, a gente tem que esquecer essa parte do lado ruim e pensar no lado bom. Então, o lado bom. O que era simplesmente uma luta se tornou algo muito maior do que uma luta. Foi muito mais gigante, poder fazer a luta da forma que eu fiz, vencer da forma que eu fiz e fazer com que meu nome crescesse cada vez mais como campeão tem nome da divisão, então isso foi muito gigante pra mim, mas faz parte, essa daí já passou, né? Eles tentaram me roubar, mesmo assim eu fui lá e mostrei o quanto que eu sou gigante, o quanto que Deus vem vencendo Deus na minha vida, então eu só trago coisas boas, né? Essa já foi. O resultado foi que Charles transformou o tormento em fúria. Charlinho até levou um susto e testou o coração do povo brasileiro, mas encerrou a noite sentando o Gaethje na porrada e finalizando para lembrar algo a todo mundo. O campeão se chama Charles Oliveira, o Charles do Bronx. Número 1, a pedra de Davi. Charles usa os punhos e os pés para nocautear seus adversários no octógono, é verdade, mas os mais religiosos concordariam que ele já larga em vantagem com relação aos adversários por carregar consigo um elemento abençoado. Seu Francisco, o pai do lutador, deu a ele anos atrás uma pedra simbolizando a pedra que Davi usou para bater Golias na história bíblica. Do Bronx leva o amuleto sempre que viaja para competir. Ninguém da equipe sabia disso até maio de 2019, quando seu treinador Diego Lima descobriu sua existência momentos antes da segunda vitória contra Nick Lentz. Se a pedra funciona ou não, nunca saberemos, mas Charles é supersticioso bastante para carregar com ele até hoje em suas lutas. E assim nós abrimos essa semana histórica de UFC 300. Que trabalho, mas que prazer deu produzir esse conteúdo especial sobre a trajetória de Charles do Bronx para vocês. Como vocês sabem, o brasileiro é um dos astros principais do UFC 300 do próximo sábado. Então se você está confiante na vitória do Charles contra o Arman Tsarukyan, é só fazer sua aposta na Stake usando o código ENCARADA. A Stake é a casa de apostas oficial do UFC, do canal Encarada, e a gente terá promoções para a luta do Charles e do Poatan e eu vou anunciar nos próximos dias. Para quem quiser aproveitar as odds de momento, o Charles é muito azarão contra o Tsarukyan e sua vitória está pagando R$ 2,90 a cada R$1 investido, é quase 3-1, é uma grande oportunidade de garantir um bom lucro apostando no brasileiro. O desafio é difícil, é complicado, mas para um cara que já superou tanta coisa na vida, não sou eu que vou duvidar do Charles, ele sempre vai ter meu voto de confiança. Para fazer sua aposta, basta usar o QR Code que está na tela, correr para o site da Stake e usar o código ENCARADA na hora de fazer o seu cadastro. No UFC 300, direto de Las Vegas, Charles vai tentar reviver o sonho do cinturão dos leves com a garra de sempre. E por mais que a fome do leão embaçado seja grande, a verdade é uma só. Se eu parasse hoje, eu pararia muito mais realizado do que eu tinha sonhado. Eu sou iluminado, o homem lá de cima escreveu. E aqui vai um salve pro Gustavo do U Vai Morrer, que me ajudou a entregar esse vídeo especial para vocês. E conta aí o que vocês acharam da nossa lista. Não se esqueça de deixar o like pro YouTube, recomendar esse conteúdo para mais pessoas e se inscrever no canal Encarada. Siga-nos também nas redes sociais. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.